A gente segue falando sobre saúde, agora a saúde dos olhos. Eu chamo a sua atenção para uma doença ocular muito comum, a catarata. Trata-se de uma lesão ocular que atinge e torna opaco o cristalino, que é a lente situada atrás da íris, cuja transparência permite que os raios de luz atravessem e alcancem a retina para formar a imagem. Eu tô falando assim, parece complicado de entender, né? Mas não se preocupe. Vou conversar com um especialista sobre esse assunto, ele vai esclarecer tudinho pra gente. É o doutor César Mota, médico oftalmologista, está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker. É um prazer estar participando hoje do Santo Café e poder colaborar com vocês para tirar algumas dúvidas em relação à catarata. Prazer recebê-lo também, doutor. Primeiro, eu queria que o senhor começasse explicando um pouco melhor. Eu introduzi aqui rapidamente, mas eu gostaria que o senhor trouxesse mais informações sobre o que é a catarata e quais são os principais sintomas ali que a pessoa precisa ficar atenta. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a catarata não chega a ser uma doença, né? A catarata, na verdade, ela faz parte do processo de envelhecimento normal do nosso organismo. E o que vem a ser a catarata? Para a gente ter uma visão nítida, a gente precisa que os raios luminosos que chegam aos olhos, ele passe por meios transparentes e cheguem até a retina, onde a gente consegue fazer a transformação do estímulo luminoso em imagem que vai ser interpretada pelo cérebro. A partir do momento que a gente tem algum desses meios que seriam para ser transparentes, perdendo a sua transparência, a gente tem uma dificuldade nesse transporte. E é exatamente isso que acontece na catarata. O cristalino, que é uma lente intraocular, que a gente já nasce com ela, ou seja, é uma lente que faz parte do olho, uma lente natural, ela com a idade ela começa a perder essa transparência. Então ela vai ficando mais opaca. Então ela funciona como se fosse um vidro que está sujo. E você quer ver através desse vidro. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar esse vidro, trazer transparência novamente, para a gente, a partir daí, conseguir enxergar nitidamente outra vez. Isso é feito através de cirurgia. Hoje em dia não existe nada que consiga fazer com que a catarata retorne ou que a gente consiga evoluir esse processo. Não existe colírio, não existe vitamina, não existe nada que possa ser feito a não ser a troca desse cristalino natural por um cristalino artificial, que são as lentes intraoculares que a gente coloca após a remoção da catarata. Entendi, doutor. Então, o senhor começou falando que a catarata não é uma doença em si, né? Ela é um processo de envelhecimento. Então, é correto dizer que todo mundo, ao chegar em uma certa idade, pode ter catarata? Isso, que nem a gente vai ter ruga, que nem vai ter cabelo branco, vai ter catarata também. Com o envelhecimento cada vez maior da população, a incidência está cada vez maior. E por que uma pessoa precisa fazer a cirurgia e outras pessoas não precisam? Então, na verdade, antigamente a gente tinha uma maneira de conduzir isso que vem se tornando um pouquinho diferente atualmente. Antigamente você postergava muito o processo cirúrgico, as pessoas muitas vezes eram resistentes, até pelo resultado visual não sendo o ideal muitas vezes, né? Hoje em dia não, hoje em dia quando você inicia o processo de catarata, rapidamente o médico em geral já costuma indicar a cirurgia. E por que isso? Porque a gente sabe que tem um nível de segurança muito grande no processo cirúrgico, o resultado é muito, muito vantajoso na maioria dos pacientes. Então, assim, a indicação cirúrgica está cada vez maior e mais cedo de ser feita, entendeu? É muito difícil você ter catarata e você não ter indicação cirúrgica. Por menor que seja o prejuízo visual, você podendo dar qualidade de vida ao paciente, melhorar a vida dele, a nitidez em relação ao mundo, é muito melhor, né? Vale a pena, né, doutor? É uma cirurgia simples, então? Simples, eu não diria que é simples, porque assim, para você poder fazer uma cirurgia de catarata, você passa por um processo de aprendizado muito longo, você precisa ter materiais altamente especializados. Então, assim, não diria simples, mas é uma cirurgia hoje em dia muito segura, é uma cirurgia rápida, que você tem um retorno às atividades muito rapidamente. Então, a gente está operando um paciente, 2 dias depois ele consegue voltar para suas atividades profissionais. Enfim, é um processo cirúrgico muito seguro hoje em dia.
Certo, é uma boa notícia, né, doutor? O pessoal está se especializando, conseguindo fazer essa cirurgia de forma mais segura, então isso dá mais qualidade de vida aos pacientes. Agora eu quero entender o seguinte: existem fatores de riscos que aumentem as minhas chances de desenvolver a catarata além da idade? Com certeza. A idade é o principal, mas existem outras causas. Por exemplo, exposição solar, pacientes diabéticos, pacientes que são usuários de algumas medicações, como, por exemplo, o uso de corticoides, traumas oculares. Existem cataratas que não estão ligadas ao envelhecimento, mas que são cataratas que, às vezes, o paciente já nasce com ela, que são as cataratas congênitas, geralmente estão associadas a algumas doenças intrauterinas. Então, assim, existem outras causas, apesar do envelhecimento ser o principal fator de desenvolvimento da catarata, sim, que é a catarata senil nesse caso, né, associada à idade. Tá, agora esse tempo seco, ele para muitas pessoas é muito prejudicial. As pessoas sentem uma irritabilidade nos olhos e tudo mais. Ele pode impactar também ou colaborar de alguma forma para o surgimento da catarata ou não? Não, o olho seco não tem relação nenhuma com a catarata, mas muitas vezes o paciente com o olho seco ele tem uma piora da nitidez visual. Isso vai estar muito mais relacionado a uma córnea desidratada do que a um processo de desenvolvimento de catarata. Então, assim, procurar um especialista, utilizar alguma lágrima artificial, lubrificantes oculares é sempre desejado, mas isso aí não tem relação nenhuma com o desenvolvimento de catarata. Tá explicado então. Então, sintomas para aquela pessoa que está nos acompanhando agora. Os principais sintomas ali, os sinais que ela precisa procurar um oftalmologista é começar a ver ali um pouquinho embaçado, um pouquinho distorcido, sem nitidez. Aí é bom ela já procurar a ajuda de um médico para tentar entender se é catarata ou não e buscar o tratamento. Exatamente. Por exemplo, quando ele está dirigindo, se as luzes dos faróis começam a incomodar demais, a mudança frequente no grau e mesmo assim não conseguindo achar uns óculos que fiquem ideais para o paciente. Então, isso tudo são características e sintomas que o paciente muitas vezes demora a perceber porque eles vêm de uma maneira muito gradual, não é assim de um dia para o outro. É ao longo dos dias, cada dia um pouquinho de mudança. Então, assim, passam 2, 3 anos, às vezes o paciente está com catarata e ele não conseguiu perceber porque foi uma mudança muito gradual. É muito raro você ter uma catarata que se desenvolve abruptamente. Isso aí é mais comum, por exemplo, em pacientes que têm um trauma ocular ou que fizeram uso de corticoide por um período mais intenso, entendeu? Mas, em geral, é uma mudança gradual. Tá certo, doutor. Agora, a cirurgia, o senhor disse que ela é rápida e é segura. E quanto tempo depois o paciente está recuperado? Assim, para voltar a ter uma visão boa, não costuma demorar. Obviamente, vai demorar muitas vezes, essa demora vai estar diretamente relacionada ao nível que estava essa catarata ao ser operado. Então, assim, se foi uma catarata inicial, 2, 3 dias depois, o paciente está com uma visão muito boa. Se é uma catarata um pouquinho mais avançada, pode ser demore 5 a 10 dias para estar melhor. Mas, em geral, é uma recuperação muito rápida. O que a gente tem que tomar cuidado na recuperação são os cuidados em relação a infecções. Então, a gente não permite que o paciente vá à praia, que vá à piscina, esforço físico acentuado, mão no olho, isso aí tudo tem que ter um pouquinho mais de cuidado durante os 15, 20 dias. Mas para outras funções, tipo trabalhar, sair para ir a um shopping, dar uma caminhada, isso aí a gente costuma liberar com bastante rapidez. Em Tá certo. 2, 3 dias a gente costuma liberar os pacientes. Tá certo. Só para finalizar, a pessoa ela sempre vai ter que operar os dois olhos? Opera um, depois opera o outro? Ou pode acontecer da pessoa desenvolver catarata só em um? Pode acontecer de desenvolver só em um, mas como eu te falei, que é um processo natural de envelhecimento, ele costuma acontecer de maneira simétrica entre os dois olhos. Então, a gente opera um olho, a minha conduta é esperar de 10 a 15 dias operar o segundo olho, mas existem sim pacientes que desenvolvem unilateralmente, por exemplo, como eu te falei, um caso de trauma, às vezes o trauma foi só no olho, então ele vai desenvolver apenas naquele olho. Mas quando faz parte do processo senil, que é o processo de envelhecimento do organismo, geralmente vem nos dois olhos, sim. Tá bom, doutor. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Ótimos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Agradeço a você. Bom dia para todos aí. Bom dia, boa semana. Tchau, tchau.
É isso, né, gente? Importante ficar atento ali. Os sinais apareceram. É importante procurar a ajuda ali de um oftalmologista, porque às vezes a progressão da catarata ela é lenta, né? E aí a pessoa nem percebe que está perdendo a visão e aí prejudica a qualidade de vida sem necessidade alguma.